Saber ser, saber estar. Segunda sessão. Conferência sobre Henriques Nogueira. Desporto escolar, futsal. Rota histórica das linhas de Torres Vedras. Visita ao Centro de Interpretação da Comunidade Judaica. Reunião com delegados. A hora do piropo na Rádio Radical. Boa tarde ao nosso vasto auditório aqui da Radical. Eu sou o Tiago. Esta é mais uma emissão do programa A Hora do Piropo, na sua emissão 75. Boa tarde, eu sou o Vasco. Sempre à sexta-feira, levamos até vós as notícias da Escola Básica 2-3 de Machiel. Boa tarde, eu sou o Rodrigo. Estão a ouvir-nos em podcast através das redes sociais da escola. Boa tarde, eu sou a Leonor. Hoje estamos com a Rádio Radical. Vamos começar esta emissão com o projeto Saber Ser, Saber Estar. O projeto é desenvolvido pela enfermeira escolar Sónia Correia, do Centro de Saúde de Torres Vedras. E nesta segunda sessão contou com a colaboração da educadora social Magda Alemão. O projeto está a ser dinamizado nas turmas de 7º ano e esta semana tivemos a segunda sessão, cujo tema foram os afetos. A nossa repórter Oriana esteve no local e realizou a reportagem que aqui deixamos. Segunda sessão do projeto Saber Ser, Saber Estar. Olá, boa tarde, eu sou a Oriana e estou aqui de novo com a senhora enfermeira Sónia Correia, que está a desenvolver o projeto Saber Ser, Saber Estar, com as turmas do 7º ano. Estou também com a educadora social Magda Alemão, que participou nesta segunda sessão do projeto. Boa tarde, senhora enfermeira Sónia Correia. Boa tarde, educadora Magda Alemão. Boa tarde. Olá. Hoje teve lugar a segunda sessão do projeto. Qual é o seu assunto tratado? Então, como já foi dito, é o projeto Saber Ser, Saber Estar e o primeiro tema foi sobre a adolescência e este segundo tema agora foi falar um bocadinho sobre os afetos, nas relações saudáveis e nas relações não saudáveis e falar aqui um bocadinho sobre as emoções e no qual apresentámos ali um pequeno excerto de um vídeo que foi para vocês comentarem e que, de certa forma, acaba por ser difícil para vocês falarem, né, sobre as emoções e que tem a ver com isto mesmo, com o que é saudável, no que é que se vê, no que se ouve e no que se sente. Qual foi a reação dos colegas em relação ao assunto? É assim, do assunto abordado, nós realmente verificámos que havia uma grande dificuldade em conseguir partilhar sentimentos e partilhar emoções. Portanto, todos começaram a falar, passado algum bocadinho de reflexão. No entanto, penso que, em termos gerais, apesar de terem gostado do assunto, tiveram alguma dificuldade em expor aquilo que verdadeiramente sentem. Isto porquê? Porque o que nós verificamos, não é? Eu, enfermeira e, neste caso, a educadora social que estamos aqui, perante vocês jovens nesta fase da adolescência, que vocês, a transmitirem aquilo que sentem e expressar as vossas emoções, vocês não falam cara a cara, olho no olho. Vocês falam e dizem as coisas através de mensagens, das redes sociais, através dos emojis, de hoje que aprendemos através dos stickers e de outro tipo de funcionalidade que nós estamos aqui também a aprender, e é assim que vocês transmitem aquilo que estão a sentir e o que querem dizer. Qual o tema da próxima sessão? A próxima sessão ainda vamos agendar, mas faz parte do projeto e que está dentro do projeto, que vamos falar sobre o bullying e o cyberbullying. Muito obrigada, senhora enfermeira Sónia Correia e educadora Magda Alemão. Obrigada a nós. Rádio Radical, Rádio Escola Slonoe 2-3 de Machiel. Muito obrigada, enfermeira Sónia e educadora Magda. Muito obrigada, Oriana. A propósito dos assuntos tratados nesta entrevista, esta semana também contamos com a presença da GNR, Escola Segura. Realizou-se uma sessão sobre bullying e cyberbullying para a turma do 5º B. E agora Henriques Nogueira. Para assinalar os 200 anos do nascimento do patrono do agrupamento, contamos com a presença do Dr. Álvaro de Matos para uma conferência que se realizou na biblioteca. O Dr. Álvares é docente na Universidade Católica de Lisboa e vai falar aos alunos do 9º ano sobre José Félix Henriques Nogueira.
A equipa da Radical efetuou a gravação integral da conferência, a qual se encontra disponível no Piropo Online, programa Conta-me Histórias. Recomendamos a sua audição. Após a conferência, a Constança e a Bianca receberam o Dr. Álvaro aqui no estúdio para um balanço da atividade. Vamos ouvir. Boa tarde, eu sou a Constança e estou aqui com o Dr. Álvaro de Matos, que veio fazer uma conferência à nossa escola sobre o Henriques Nogueira. O Dr. Álvaro é historiador e investigador do Instituto de Comunicação da Universidade Nova de Lisboa e leciona a Universidade Católica. Boa tarde, Dr. Álvaro de Matos. Bem-vindo à nossa escola. Já fizemos várias investigações sobre o nosso patrono e vamos sempre descobrindo algo de novo. Quem foi José Félix Henriques Nogueira? Boa tarde e obrigado pelo convite para esta conversa. Bom, como vimos, o Henriques Nogueira foi uma figura muito importante da história política portuguesa, sobretudo da geração de 50 do século XIX. É considerado por muitos historiadores como um precursor do socialismo e do republicanismo em Portugal, um teórico muito importante da federação, da ideia de federação ibérica e também do associativismo e, portanto, é uma figura que marcou muito o pensamento político português. Na palestra que eu apresentei falámos de uma forma mais detalhada das diferentes valências desta figura, como publicista, isto é, como escritor público, como jornalista e, sobretudo, como teórico destas ideias que eu referi. Em muitos casos, ele é um pioneiro destas ideias, por exemplo, do municipalismo, isto é, do reforço do poder local, do iberismo, desta união com Espanha. É um precursor do republicanismo. Portanto, é uma figura importante, é uma figura aqui de Torres Vedras. Ele nasceu na Boligueira, freguesia de Dois Portos, na altura fazia parte do Conselho de Ribaldeira, entretanto extinto e incorporado no Conselho de Torres Vedras, e portanto é uma figura que marca o plano local, que marca o plano nacional, ou melhor, que marcou o plano local, que marcou o plano nacional e marcou o plano internacional, porque era uma figura conhecida internacionalmente. Podemos também dizer que foi um bom exemplo a seguir por políticos da atualidade. Sim. Embora eu desconfie que muitos dos nossos principais políticos, mesmo aqueles que têm alguma afinidade ideológica com o Henriques Nogueira, conheçam bem o pensamento político do Henriques Nogueira. E, portanto, seria um desafio interessante perceber até que ponto os principais políticos dos principais partidos políticos conhecem a obra política do Henriques Nogueira, as suas ideias, as suas propostas para refundar Portugal, para transformar Portugal, uma vez que ele tinha uma noção muito grande do atraso do país por comparação com os países europeus mais desenvolvidos da época, fruto das viagens que ele fez pela Europa, nomeadamente pela França, Grã-Bretanha, Bélgica, etc. Portanto, se não conhecem, deviam conhecer, porque desde logo como fonte de inspiração, não é? Sobretudo aqueles políticos da área ideológica do Henriques Nogueira, portanto, do socialismo e por aí fora. Costuma realizar este tipo de conferências para um público diferente do que tem na universidade? Costumo. Há muito tempo que eu faço este tipo de palestras, tertúlias, conversas, debates. Acho que é importante. Eu dou aulas há muitos anos, desde 95, na universidade. Portanto, estou habituado a trabalhar com alunos mais velhos, mas é sempre bom estar com alunos mais novos, conhecer os seus problemas, passar alguma informação, esperar que essa informação seja útil no seu percurso escolar, provocá-los às vezes, no bom sentido, obrigá-los, entre aspas, a reter algumas ideias importantes, que poderão ser depois aprofundadas e trabalhadas no seu percurso escolar. E procuro sempre, não é fácil, adequar a linguagem quando faço este tipo de intervenções na escola, porque acho que é importante divulgar. Neste caso estamos aqui a tratar de figuras torrienses, e acho que é importante que os alunos conheçam estas figuras. Neste caso é o patrono da escola, né? É o patrono do agrupamento escolar. Também já fui, por exemplo, à Madeira Torres, e também já falei do Madeira Torres, uma figura
igualmente importante, não tão conhecida pelos torrenses, pelos portugueses, mesmo entre alguns historiadores, mas é uma figura importante. E eu, quando fui lá, senti a pertinência da palestra, porque a maior parte dos alunos e mesmo dos professores não conhecia esta figura importante da história torrense, que é a patrona daquela escola, porque é uma figura que teve um papel importante, nomeadamente na criação da moderna historiografia torrense, uma vez que ele publicou alguns livros importantes que hoje são obras de referência na historiografia local. E como acha que correu a atividade de hoje? Bom, eu sou suspeito, acho que correu bem, mas talvez perguntando aos vossos colegas, eu acho que correu bem, acho que estavam interessados, estavam atentos, espero que não tenha sido muito chato, espero que tenha ficado alguma coisa, espero que tenha ficado algumas ideias, porque vocês vão trabalhar no futuro o Henriques Nogueira e o Henriques Nogueira, de alguma forma, é fácil, eu acho que qualquer pessoa facilmente, a partir dos seus programas escolares, em História, em Filosofia, em Português, consegue chegar ao Henriques Nogueira. E, portanto, o Henriques Nogueira pode ser uma fonte de inspiração, quer para os alunos, quer para os professores. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado eu também por esta entrevista. Radio Radical es la radio de la Escuela Básica de Segón y Tercer de Marcial. Muito obrigada, Dr. Álvaro de Matos. Obrigada, Constância e Bianca. Na biblioteca também decorreu o passatempo Decifra os Títulos. Tratou-se de uma iniciativa da biblioteca para assinalar o Dia da Leitura, que foi no dia 7 de janeiro. Os vencedores do passatempo foram a Bianca Penha, do 8º B, e o Martim Pernes, do 6º A. Muitos parabéns a ambos. E segue a emissão 75 da Hora do Piropo, agora com notícias do desporto escolar. Realizou-se na passada quarta-feira mais uma jornada do torneio de iniciados masculinos de futsal. Desta vez a deslocação foi às Caldas da Rainha e os resultados foram os seguintes: Machiel 3, Bombarral 4 e Machiel 0, Caldas 4. A propósito desta jornada, fomos falar com o Simão, um dos nossos jogadores. Vamos ouvir. Olá, bom dia, sou o João e estou aqui com o Simão, que jogou na última quarta-feira, integrado na equipa de futsal, o torneio a jornada do torneio nas Caldas da Rainha. Quais é que foram os resultados, Simão? Boa tarde, antes de mais. Boa tarde, senhor. Quanto ao Bombarral, nós perdemos 4-3 e quanto a Caldas da Rainha perdemos 4-0. Na última vez que falámos, tu tinhas prometido que íamos ganhar um jogo. Porquê é que não aconteceu ainda desta vez? Nós tivemos muito azar, acertámos muitas bolas na barra e foi só isso. E marcaste algum golo? Marquei 1 e o Diniz marcou 2. Vou voltar a perguntar se podemos contar com uma vitória na próxima jornada. Sim, senhor, nós prometemos. Prometem? Pronto, fica aqui registado para sempre que o Simão diz que na próxima jornada vão ganhar o primeiro jogo da época. Muito obrigado, Simão. Até à próxima. Nada, senhor. Radio Radical de la Radio din Școala Basică 2-3 din Machiel. Obrigado, Simão. Será que na próxima jornada vamos ganhar? E passamos ao tema Invasões Francesas e ao projeto que se está a desenvolver à volta das linhas Torres Vedras. Numa primeira fase deste projeto, as turmas do 6º ano realizaram uma visita ao Forte de São Vicente. A equipa da Rádio Radical também seguiu no autocarro e realizou o trabalho que agora apresentamos. Boa tarde, eu sou a Eva. Eu sou a Matilde Patrício. E eu sou a Matilde Paz. E estamos aqui com o Paulo Ferreira, técnico da Rota Histórica. Boa tarde, Paulo. Olá, boa tarde. Que projeto é este relacionado com as linhas de Torres? Este é um livro que se pretende didático sobre um tema difícil de falar, em particular para os mais jovens, que é a guerra. Mas foi um fenómeno que afetou o nosso país de uma maneira decisiva, definitiva. Mudou o nosso país para sempre. E é
isso e o esforço que a nação empreendeu nesse período para se defender e as estratégias que encontrou nesse período para se defender da invasão estrangeira. O objetivo desse livro é ilustrar esse período e explicar às pessoas o que foi este período de uma maneira mais didática, mais ligeira, se assim quiserem. É especialmente vocacionado para um público infanto-juvenil. Já estou a responder à segunda pergunta, não é? Qual é o público-alvo do projeto? O público-alvo do projeto como falei, é o público infanto-juvenil. Ou seja, é dirigido ao primeiro, ao segundo e ao terceiro ciclo. Quando lerem o livro, hão de reparar que ele tem muitas chamadas para muitos temas da atualidade, como a igualdade de género, as alterações climáticas, a preservação do ambiente, a preservação do património histórico. Portanto, e é sobre estes temas que nós pretendemos promover uma reflexão sobre todos estes temas. Hoje realizou-se esta visita de estudo ao Forte de São Vicente. Na sua opinião, como correu? Correu muito bem, eu adorei, gostei muito de vos conhecer e gosto sobretudo quando são assim, quando colocam questões e quando perguntam coisas, porque gera-se um diálogo, pergunta-resposta e depois vão aparecendo histórias e mais histórias e então eu prefiro quando as pessoas, neste caso vocês, me colocam questões e me obriguem também a puxar pela cabeça. É a nossa ideia também levar, já que isto é um projeto em conjunto com o Turismo de Portugal, a Rota Histórica das Linhas de Torres Vedras e a Rede de Bibliotecas Escolares, este livro, mais um material pedagógico e didático associado, irá ser distribuído às bibliotecas escolares para depois as bibliotecas também promoverem atividades relacionadas com este livro. É por isso que temos aquele conjunto de fichas pedagógicas com propostas de atividades sempre relacionadas com este tema. Vão realizar-se outras atividades no âmbito deste projeto? Para já, que eu saiba, não. Para já vamos fazer aquilo que fizemos hoje aqui, que é apresentar o livro à comunidade escolar do nosso município, do nosso concelho, mas vamos ver qual vai ser a recepção e, muito provavelmente, isso nós gostaríamos muito, esta atividade irá repetir-se nos próximos anos também, de maneira que os novos alunos que cheguem também tenham a oportunidade de tomar conhecimento com este tema e com este livro. Muito obrigada, Paulo. Obrigado, foi um prazer. Radio Radical, Prathamic Vidyalaya Recording 1, 2, 3, 2. Michelle. Muito obrigado a todos. Vamos voltar a falar deste projeto brevemente. Nesta semana realizou-se outra visita de estudo. As turmas do 9º ano passaram pelo Centro de Interpretação da Comunidade Judaica, em Torres Vedras. Desta vez a equipa da Radical aproveitou para recolher o som que agora transmitimos. Os judeus pertencem a uma das três tribos abraâmicas, ou seja, em que se acredita num só Deus, porque até então tínhamos egípcios, tínhamos romanos, tínhamos gregos, em que eles tinham mais do que um Deus, não é? A partir estas três tribos, ou seja, Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaac, em que Ismael mais tarde deu origem ao islamismo e Isaac
deu origem mais tarde ao cristianismo e também ao judaísmo, ou seja, em que se acreditava num só Deus. Ora, os judeus habitaram aqui muito próximo, já vamos ver onde seria a antiga judiaria. Aqui nesta zona onde nós estamos, a praça do município seria onde se fazia todo o comércio naquela altura, e já vamos perceber que a judiaria está aqui muito perto desta zona. Entraram naquilo que seria a antiga judiaria. Ou seja, a judiaria também pode ser chamado de Alfama, assim como em Lisboa também existe o bairro da Alfama, também seria um bairro onde habitavam os judeus. Mas depois nós já vamos ver que não eram só os judeus que habitavam aqui nesta zona, mas também eles habitavam com os cristãos. Ou seja, a judiaria tinha aqui uma das portas, aqui nesta zona, teria 3 portas, esta seria uma, já vamos ver onde seriam as outras 2, que eram abertas durante o dia e depois fechadas à noite. Onde nós estivemos, na praça do município, seria, como eu vos disse, onde se faria todo o comércio. Os judeus tinham profissões, muitas delas ligadas ao artesanato, a orivesaria, a ferraria, os sapateiros. Eles sabiam ler as estrelas, sabiam ler as cartas de marear, portanto, na época dos descobrimentos. Portanto, reparem, a judiaria estava muito perto ali da zona onde se faria todo o comércio. Portanto, isto quer dizer que, eventualmente, não foi por acaso, não é? Para eles estarem muito perto dali da praça do município. Ora, aqui neste lado temos, nesta placa toponímica, que diz Rua da Cruz e depois em baixo, umas letras mais pequeninas, Rua do Açougue. Açougue. Alguém daqui... Quem sai, nós temos quem o que é que significa um açougue, um açougueiro? Talho, exatamente. Ou seja, os judeus teriam de ter um talho próprio, porque o sangue dos animais nunca se pode misturar com a carne. Ou seja, quando eles matam um animal, o sangue nunca se mistura com o animal. Daí eles terem de ter um talho próprio. Muitos dos animais que ruminam, eles não comem. Por exemplo, o coelho, eles não comem carne de coelho, porque faz aquele barulhinho, não é? Os animais que têm o casco fendido, como os porcos, que têm assim os pezinhos, também não comem. Quanto ao peixe, o peixe, eles não comem peixes que não tenham escamas. Portanto, eles só comem tudo que tiver escama. Ou seja, marisco, por exemplo, não tem escama, então eles não comem. Nem animais que rastejam. Não é? Por exemplo, os caracóis, as enguias, também não comem nada disso. Também não misturam o leite com a carne. Portanto, aquela receita dos bifinhos de cogumelos, o bacalhau com natas, está fora de questão. Porquê? Porque eles dizem que esses dois alimentos, quando misturados no nosso organismo, causam algum mal-estar, e daí eles abdicarem totalmente dessa mistura. Portanto, aqui seria o talho da altura e já vamos ver onde seria a sinagoga. A sinagoga é o equivalente à igreja para os cristãos. Na sinagoga havia sempre um sacerdote, digamos assim, ou seja, um rabi. Era ele que tinha o poder religioso, administrativo, cultural e judicial dentro da sinagoga. Ao contrário dos cristãos, os judeus já sabiam ler e escrever ali a partir dos 5, 6, 7 anos. Aprendiam a ler onde? Na sinagoga. Vamos ver onde é que seria a sinagoga, porque agora é uma habitação particular. Naquela altura seria aqui a sinagoga. Esta casa, então, tem um poço, normalmente teria cerca de 2, 3 metros, por aqui, para o banho da purificação que os judeus tomavam à sexta-feira, o tal banho mikvá. Ao contrário dos cristãos, os judeus sempre tiveram hábitos de higiene. Ou seja, em 1348, quando surge a peste negra aqui em Portugal, os judeus foram acusados de terem um pacto
com o diabo. Isto porquê? Porque os judeus quase que nunca foram contaminados, digamos assim, pela peste negra, ao contrário dos cristãos. Isto porquê? Porque os cristãos não tomavam banho, nem tinham hábitos de higiene, e os judeus sempre tiveram. Portanto, mais uma das condicionantes em que eles, para nós percebemos que eles eram perseguidos. Ainda há pouco ia dizer-vos na praça do município, portanto, quando o imperador Tito, então, entrou em conflito contra os judeus, no ano de 70 a.C., os judeus foram obrigados a fugir. Chama-se isto a diáspora. Portanto, aqueles que vieram aqui para a Península Ibérica chamam-se os judeus sefarditas, porque eles chamavam a Península Ibérica a terra de Sefarad, e os judeus que foram ali mais para a zona norte da Europa, ali Alemanha, Polónia, por aí, chamam-se os judeus askenazitas. Pronto, esta parte é importante para depois nós percebermos ali no centro de interpretação da comunidade judaica. Estava eu a dizer-vos que o Rabi, portanto, tinha o poder cultural, ou seja, ensinava a ler e a escrever, e para vocês terem aqui uma ideia, as pessoas ali, a partir dos 11 anos, as raparigas eram consideradas adultas. Atualmente nós temos os 18 anos como essa referência, e os rapazes a partir dos 13. Portanto, os rapazes a partir dos 13 já podiam ler a Torá, que é o equivalente à Bíblia para os cristãos, dentro da sinagoga. Acabámos de passar por este edifício que ficou do nosso lado direito, este edifício amarelo, que iria naquela altura até lá acima onde tem aquela casa Bordeaux. Estão a ver? Portanto, aqui seria o antigo Paço Real, ou seja, quando os reis e rainhas vinham até Torres Vedras, não ficavam no nosso castelo, ficavam nesta casa que era isto tudo. Agora mora mais do que uma família, mas naquela altura era só para o rei e para a rainha. Aqui temos o Rua dos Cavaleiros da Espora Dourada, uma das portas para se entrar na muralha de Torres Vedras era lá ao fundo, onde vocês estão a ver aquele telhado assim mais baixinho, que seria a porta da várzea, e os cavaleiros da Espora Dourada tinham mesmo uma espora dourada, e eles entravam diretamente por aqui até ao castelo. Vamos então subir. Temos ali Machial da Alcabrichel, ali no número 2, portanto, onde tem estes telhados. Seriam habitações de judeus, ou onde habitaram algumas comunidades. Temos ali, por exemplo, Ermigeira, não sei se algum de vocês também é dali, aqui nesta zona, Louvadeira, portanto, e faz alusão então ali ao rio Alcabrichel. Ora, nós sabemos que em 1277, aquele edifício que eu vos mostrei do Paço Real foi vendido pelo o senhor Judas Guedelha e a dona a Visiboa, a rainha Dona Beatriz, portanto uma das mulheres de Dom Afonso III. Eles eram judeus, portanto já sabemos que em 1277 havia aqui alguns judeus no nosso concelho, sendo que a alusão à judiaria só acontece ali em 1321. Portanto, não sabemos se ela é um bocadinho mais recente que esta data, se não. Aqui, deste lado, então, conseguimos perceber aqui a árvore genealógica, pelo que eu vos tinha. Portanto, foram estes dois senhores, a Dona Missol e o Dom Judas Guedelha, que venderam então aquela habitação à rainha Dona Beatriz. Aqui tem esta particularidade. Dom Guedelha, o Bern significa sempre, ou seja, estas três letras significa sempre o filho de, ou seja, o senhor Guedelha é filho do senhor Judas. Exatamente, vamos aqui ver o seu pai e efetivamente é o senhor Judas. Portanto, os judeus sempre estiveram ligados aos negócios. Quando eles tinham alguma terra, era sempre com a intenção de mais tarde ou mais cedo a venderem. Porquê? Porque eles sempre foram um povo perseguido e
Se eles tivessem dinheiro, sempre conseguiam fugir. Se tivessem uma terra, não conseguiam fugir, não é? Portanto, quando tinham alguma terra, era sempre com a intenção de depois vender e recuperar, então, o dinheiro. Podemos passar aqui para a outra sala. Os judeus pagavam um imposto logo a partir dos 7 anos. Imaginem vocês, a partir dos 7 anos já pagarem impostos. Só por serem judeus era esse imposto chamado de conhecenças. Depois, eles tinham ainda um outro imposto que tinham de pagar cerca de 10% sobre aquilo que recebiam, quer seja de trabalhos prestados, e normalmente eles tinham mais do que uma profissão, ou seja, como ferreiro ou como sapateiro, por exemplo, tinham que pagar cerca de 10% daquilo que eles recebiam. Vamos aqui ver algumas das profissões que existiam então na altura. Teríamos 11 alfaiates, toda a gente sabe o que é que faz um alfaiate. Depois temos 7 proprietários rurais / lavradores. Aqui cultivava sobretudo o vinho e cereais, mas recordem-se de eu vos ter dito que os proprietários normalmente era depois, essas terras era sempre com a intenção de as vender a alguém. 6 ferreiros, portanto era aqueles que faziam as ferraduras, quer para os cavalos e as espadas e por aí fora. 5 sapateiros, esta vocês se calhar não sabem o que é. 4 prestamistas. O que é que será esta profissão? Não sei se alguém reparou. Estava por ali, sim. O prestamista era alguém que emprestava dinheiro, como se fosse um banco, mas em pessoa. Em vez de ser o edifício, era uma pessoa. Era um senhor que, aliás, e a palavra banco, há quem diga que pode ter surgido nesta altura. Porquê? Porque eles guardavam o dinheiro num banco assim pequenino que depois, mais ou menos desta largura, e a parte de cima tinha uma tampa. Portanto, imaginem, vocês ou eu pedia dinheiro a um judeu, combinávamos dali um mês, eu devolvia esse dinheiro. Se eu não pagasse, eles vinham ter comigo, apontavam tudo no caderninho, lembram-se que eles sabiam ler e escrever, portanto, eles apontavam tudo no caderninho e depois, eu, quando desse esse dinheiro, eles colocavam no banco, ou seja, no banco literalmente. Por isso, eventualmente, a palavra banco até pode ter surgido nesta altura. Inclusive, o rei chegou a dizer que eles estavam proibidos de ir dentro das igrejas cobrar as dívidas, não é? Alguém que tivesse pedido emprestado. Depois temos 4 rendeiros, portanto, eles também alugavam as casas. Temos 3 escrivão, temos aqui 3 escrivão, ou seja, o escrivão era um senhor que fazia documentos legais. Depois temos o rabi / capelão, ou seja, o capelão era o nome que os cristãos davam ao rabi, portanto era o tal chefe da comunidade dos judeus. Temos 2 gibeteiros, alguém sabe também que profissão será esta? Gibeteiro é um senhor que faz casacos. Há um casaco que se chama, tem o nome de gibão, é assim um casaco comprido, quase como as samarras que existem na Serra da Estrela, daquela lã assim muito grossa. Depois temos 2 rabi-mor, portanto, lá está, uma sinagoga poderia ter mais do que um rabi, ou seja, havia cerca de 10 chefes de família, e que assim um deles era um rabi. Depois havia um rabi-mor, ou seja, o chefe de todos estes rabis. Normalmente, o rei nomeava anualmente um rabi como sendo seu braço direito, porque eles eram eles que escreviam e documentavam, ou seja, tudo que leis e tudo mais, eram os judeus que o faziam. Portanto, também era uma parte aqui importante. Rádio Radical, a rádio da Escola Básica 2-3 do Machial. Muito obrigado pelo vosso trabalho.
E agora a reunião com os delegados de turma. Ontem, quinta-feira, o Sr. Diretor, Professor José Duval, a Professora Conceição Gonçalves, representante da equipa de monitorização de articulação e flexibilidade curricular e avaliação pedagógica e o coordenador da nossa escola, Professor Gonçalo Bernardino, reuniram com todos os delegados de turma e o assunto esteve relacionado com a avaliação. No final da reunião, a Radical foi falar com a Professora Conceição Gonçalves. Enviamos a Constança e o Martim. Alô, repórteres, podem entrar. Boa tarde, eu sou a Constança. Eu sou o Martim. E estamos aqui com a Professora Conceição Gonçalves, representante da equipa de monitorização de articulação e flexibilidade curricular e avaliação pedagógica, que juntamente com o Sr. Diretor do agrupamento, Professor José Duval, reuniu com os delegados e subdelegados de turma. Boa tarde, Professora Conceição Gonçalves. Qual o objetivo desta reunião com os delegados e subdelegados de turma? Olá, boa tarde, Martim. Olá, Constança. Então, o objetivo desta reunião é um pouquinho para clarificarmos as ideias que os vários intervenientes no processo de avaliação têm uns em relação aos outros. Há um tempo a esta parte, especialmente nos últimos 2 anos, o agrupamento Henriques Nogueira começou a implementar a avaliação por critérios e o objetivo desta reunião é tentarmos perceber se a linguagem que se está a utilizar é clara para todos os intervenientes e, portanto, se vocês com esta linguagem estão a perceber como é que os vários critérios podem contribuir para as vossas aprendizagens. Como acha que correu? Acho que correu muito bem. Acho que vocês manifestaram dúvidas muito interessantes, opiniões muito clarificadoras, estiveram muito interventivos, muito dinâmicos, sinal de que estão a pensar nas coisas. Acho que correu muito bem. Vão realizar-se outras reuniões deste tipo? Vão realizar-se todas aquelas que forem necessárias e sempre que forem necessárias. Se houver necessidade de clarificar, de ajudar, de todos juntos conversarmos mais e conseguirmos crescer, vai sempre haver reuniões. Muito obrigada, Professora Conceição Gonçalves. De nada. Rádio Radical da Escola EP 2.3 Maciel. Muito obrigado, Professora Conceição. Obrigado, Constança e Martim. E agora, Viva a Liberdade, uma rubrica que está integrada na comemoração dos 50 anos da Revolução do 25 de Abril. Semanalmente apresentamos músicas de que de alguma forma estejam ligadas ao tema. Hoje apresentamos o poema Somewhere Over the Rainbow, interpretado pela voz mágica do havaiano Israel Kamakayu Olé. Algures acima do arco-íris, os teus desejos irão tornar-se realidade. Top, that's where you find
that you did to, oh why can't oh, someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me, where trouble melts like a lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high. The dreams that you dare to, why, oh why can't I? Rádio Radical, rádio de Escola Básica 23 de Machiel. E com esta fantástica apresentação termina mais um Viva a Liberdade, aqui na Hora do Piropo da Rádio Radical. E segue a emissão 75 do nosso programa, agora com o habitual Putos Sejam Cultos. Putos! 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 Sejam cultos! Projeto de autonomia e de flexibilidade curricular da Escola Básica 23 do Machiel. Vamos recordar a pergunta da emissão anterior, agora com a respectiva resposta. Lembramos que a disciplina foi História. Olá, eu sou o Paulo e a pergunta da semana passada foi: quais os principais espaços das cidades-estado gregas? A. Ágora e Acrópole. B. Ágora e Polis. C. Zona rural e Acrópole. A resposta certa é A. Ágora e Acrópole. Segue-se a pergunta para esta semana, que é da disciplina de francês. Aqui vem ela. Olá, eu sou a Marinês e a pergunta desta semana é da disciplina de francês. O que significa ça va? A. O que fazer? B. Tudo bem? C. Como vai a vida? A resposta será dada na próxima emissão. Na emissão 76 da Hora do Piropo, vamos saber a resposta correta. Putos! 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 Sejam cultos! Projeto de autonomia e de flexibilidade curricular da Escola Básica 23 do Machiel. E são horas da Hora da Poesia, com a nossa Sandra Oliveira, hoje sobre um programa diário que vai para o ar aqui na Rádio Radical. Vamos ouvir. Hora da Poesia, por Sandra Oliveira. Uns minutos a ler. A Rádio Radical da nossa Escola do Machiel tem um programa a decorrer denominado Uns Minutos a Ler. Nesses minutos a ler, cada aluno um livro relata e nesse espaço tenta descrever a história que esse livro trata. Umas histórias bem engraçadas, alegres e divertidas, outras sentimentais ou contidas e também entrelaçadas. Há as sérias ou de pasmar, com exemplos a seguir, que nos deixam a pensar depois de as ouvir. Um livro é um amigo pacífico, de todo e qualquer momento. Cada um é específico, aguça-nos o conhecimento. Uns minutos a ler faz bem, faz o cérebro trabalhar. Dá sabedoria e também ajuda-nos a cultivar. 4 minutos. 10 minutos. 14 minutos. 2 minutos. Uns minutos a ler na Radical. Hora da Poesia, por Sandra Oliveira.
Muito obrigado, Sandra. Ouçam todos os dias o programa Uns Minutos a Ler. E agora lançamos o desafio a toda a comunidade para participar no programa. Basta gravarem um texto do vosso agrado e nos enviarem, que ele passa aqui na rádio. E assim chegamos ao fim desta emissão. Continuem a acompanhar as notícias da Escola Básica 23 de Maciel em Piropo Online, Facebook, Instagram e YouTube. Boa tarde, eu sou a Leonor. Contamos estar de volta na próxima semana. Boa tarde, eu sou o Tiago. A equipa da Hora do Piropo despede-se de todos os ouvintes. Boa tarde, eu sou o Vasco. Como sempre, desejamos a todos um excelente fim de semana e boa tarde, eu sou o Rodrigo. A Hora do Piropo na Rádio Radical.